Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio 5, 29. E ele diz o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém. Bom, meus queridos, aqui o grande, grande Moisés, que escreveu o livro de Deuteronômio, é claro, inspirado pelo nosso Deus. E aqui é Deus, É Deus falando com ele, Deus ouviu uma conversa do povo com ele, daí Deus diz para ele, Tanto que no versículo 28 diz assim: o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouvi o que este povo lhe disse e eles têm razão em tudo o que disseram. Daí ele completa, Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então aqui, queridos, a gente nota, Deus falando assim com, não é tristeza, mas com lamento, mais um lamento, dizendo assim, puxa vida, por que que eles não me obedecem, não me temem, não me obedecem, porque assim, se eles fizessem isso, tudo iria tão bem com eles, e para sempre, com seus descendentes e com eles, para sempre, quem dera, por que eles não fazem isso, Então como se fosse Deus se lamentando, E daí eu fico, analisando isso, eu fiquei pensando nisso, mais uma vez, meus queridos, é o poder da nossa escolha, A gente que escolhe, A gente escolhe, a gente fala sempre aqui de levar uma vida que agrade ao nosso Pai, que agrade a Deus, E muitas vezes, é simples, a gente gosta de complicar, É simples, é como que o próprio Deus falando, Tivessem essa disposição para temer e para obedecer aos meus mandamentos. Só, é só isso. Ah, José, mas obedecer, os mandamentos de Deus, temer a Deus, até que é mais fácil. Agora obedecer a Deus, fazer, levar uma vida, fazendo, obedecendo aos seus mandamentos, isso é muito difícil. Mas aí eu paro para, quando às vezes as pessoas falam isso para mim, eu fico pensando, mas espera aí, né? Os mandamentos de Deus: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não roubar. Mas espera aí, isso é difícil, Isso é difícil. Levar uma vida sem fazer essas coisas é difícil. Eu fico pensando, às vezes eu nem falo nada, às vezes eu deixo a pessoa falar e penso, não, é melhor não falar nada, não é a hora. Eu acho que é Deus que me cala e fala, não, José, fica quieto, Não, essa não é a hora ainda de falar, E então, sabe, é por isso que eu digo, a gente que gosta de complicar, O, o pastor Natalino, que eu sempre falo dele aqui, da Igreja Cristo é Resposta, lá na Baixada Santista, lá em Santos, onde eu fui batizado, ele dizia, algumas vezes, ele dizia isso, que a gente nunca deve falar a palavra mas, Então a gente fala, começa tão bem, Ah, puxa, eu obedeço os mandamentos de Deus, eu temo a Deus, eu sou obediente, mas, bom, daí quando você coloca o mas, daí você vai negar aquilo que você acabou de falar, Normalmente é assim, A gente, quando põe o mas, nossa, eu gosto muito de chocolate,
e né, se eu ganhei o chocolate agora de Natal, é muito gostoso, mas assim, né, eu gosto, mas olha, se tivesse me dado outra coisa seria melhor, né? É lógico que é um exemplo bem fulo, né? Mas é isso, ele estava indo tão bem, daí você colocou o mas, estragou tudo, né? Então aqui, né, você não tem o mas aqui, né? Eu estou dizendo que a gente que coloca, nós homens, né? Ah, mas obedecer aos mandamentos de Deus, né? Os mandamentos estão aqui, mas, espera aí, né? Obedecer, mas no nosso dia a dia, mas nos dias de hoje, né, lá naquele tempo era mais fácil obedecer a Deus, mas agora não é, continua igual, o tempo é outro, certo? O tempo é outro, mas os mandamentos são os mesmos, os mandamentos não mudaram. A forma de agradar a Deus, a forma de uma vida que agrada a Deus não mudou. É temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, continua a mesma coisa, né? Então levar uma vida santa, uma vida reta, uma vida plena, né? Plena que eu digo é plena, plenamente, né? De acordo com os mandamentos de Deus. É tão difícil assim, né? Que a gente não consiga, né? Por mais que esse mundo esteja conturbado, esteja virado de ponta cabeça, é tão difícil assim levar uma vida que agrada a Deus. Eu suponho que não. Eu suponho que não. As pessoas não podem usar isso como desculpa para levar uma vida completamente alheia aos mandamentos de Deus e usar isso como desculpa. Ah, mas nesse mundo de hoje, no tempo de Moisés, era mais fácil. Mas, daí coloca o mas agora é difícil. Por que agora é difícil e lá era fácil, né? Eu ouvi uma frase outro dia, ouvi não, li, né, uma frase que todas as pessoas que Deus usou, né, tiveram vida difícil, foi difícil. E por que com nós, com a gente seria diferente, seria fácil? Né? Por quê? Porque com José vai ser facinho. Com José do Egito lá foi uma luta, ele só pastou, né, até chegar onde tinha que chegar. Agora com José aqui não, com José aqui ele vai só ter uma vida de mil maravilhas. Ué, mas por quê? Por quê, né? Porque não faz sentido, né? Então, é a mesma coisa, obedecer e temer naquele tempo era a mesma coisa que hoje. Os mandamentos não mudaram e o temor a Deus também não mudou, tem que ser o mesmo, é o mesmo, né? É nós, né? Nós somos nós que escolhemos botar obstáculos, né? Ah, não, mas é difícil, não dá, não. Obedecer todos os mandamentos de Deus, um ou dois dá, mas todos não dá, não. Eu consigo agradar a Deus parcialmente, totalmente não. Bom, então não está agradando, né? Então não está agradando. E o pior, né, é essa conclusão, né? Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre, né? Então esse para sempre e esse tudo iria bem, né, ainda permanece, é a mesma coisa, Deus não muda. Então hoje, né, se hoje eu, o irmão Robson, o irmão Edu, a irmã Rose, a irmã Maria, a irmã Ângela, todos nós, se nós obedecermos a Deus e temermos a Deus, nós, né, tudo irá bem conosco e com nossos descendentes para sempre. Né? E esse tudo iria bem não é nos livrar dos problemas, então vai ter uma vida cor-de-rosa, linda, maravilhosa. Não, mas nós teremos uma vida com Deus. Então os problemas se tornarão pequenos, fáceis, solúveis, né? Fácil. Né? As adversidades aparecerão, mas a maneira como nós receberemos as adversidades fará toda a diferença. Por quê? Porque nós escolhemos temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Porque nós decidimos que essa é uma maneira de agradar a Deus, nós queremos agradar a Deus e é assim que nós vamos viver. Consequentemente, tudo irá bem conosco e com a nossa descendência para sempre. Então, é escolha, querido, escolha, poder de escolha. Continua como era naquele tempo de Moisés, quando ele escreveu o livro de Deuteronômio. Continua igual. Né? As promessas de Deus são as mesmas, a fidelidade de Deus é a mesma,
A bondade de Deus é a mesma, a ira de Deus é a mesma, não mudou nada, né? E os mandamentos de Deus continuam o mesmo e o temor a Deus também continua o mesmo. Nós temos que fazer as escolhas certas e colher as consequências dessa nossa decisão, em nome de Jesus. Tinha um jornal há muito tempo atrás, se não me engano, o nome do jornalista era Paulo Marcum, acho que era isso mesmo. Daí no final ele falava: os acontecimentos do dia foram esses, a conclusão é sua. Então aqui, hoje eu vou terminar assim, né? A nossa reflexão é essa, né? A conclusão é sua, ou seja, a escolha é sua. Então, né, melhor dizendo, né, a nossa reflexão hoje foi essa, a escolha é sua. Seguir a Deus, obedecer os seus mandamentos, temer a Deus ou não. A decisão é sua. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, levar uma vida realmente que agrade a Deus, pautada nos seus mandamentos, e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais de Deus, e termos daí também como consequência que tudo vá bem na nossa vida, para a nossa descendência, para sempre. E não é o José que está dizendo isso, não. É o anjo e Deus falando com Moisés. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que Deus nos dê uma terça-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Com Deus.